Agradeço demais a disponibilidade do doutor, a gente sabe, ele estava em diligências, por sinal, o trabalho da Polícia Civil não para. Então, nós estamos no programa Pinga Fogo, doutor William, aqui pela Rádio e TV Educadora, Rádio Educadora AM 560, estamos também na TV, canal 182 Brisanet, estamos também pelo Rádiosnet, pelo Rádio de Pilha, que são milhares de pessoas que estão escutando o nosso programa agora, Facebook e YouTube. Doutor William Lopes, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pela disponibilidade. Boa tarde, a gente está à disposição aí para esclarecer alguns pontos que sejam necessários aí. Doutor, nós estivemos aí antes de ontem, né, acompanhando o cortejo, o velório e o sepultamento da Natane, né, essa jovem que foi brutalmente assassinada no município de Quixeramobim. E rapidamente, com o trabalho da polícia, o Estado deu a resposta e eles foram presos. Como é que se deu a investigação, doutor, para a prisão desses 3 elementos? Exatamente. Desde os primeiros momentos, a Polícia Civil, também todas as forças de segurança, não só a Polícia Civil, a Polícia Militar com todos os seus grupamentos táticos especiais, perícia forense, policiais penais. Então, de certa forma, foi todo o aparato de segurança pública voltado primeiramente para o resgate, né, da garota. Infelizmente, quando a gente recebeu a primeira informação, muito possivelmente ela já estava morta, né, já tinha sido assassinada. Mas conseguimos ver parte do trajeto através dos nossos monitoramentos pelas câmeras nas estradas. Com isso, conseguimos algumas imagens também já iniciais dos fatos, que nos ajudou, a população também nos ajudou, fornecendo muitas imagens, apesar de ser um domingo e a maioria dos estabelecimentos estarem fechados. Houve um pouco de dificuldade, mas a gente conseguiu entrar em contato com os proprietários. Enfim, com base nessas informações, conseguimos o trajeto do veículo e onde ele estava, foi deixado para, como eles dizem no termo desses bandidos, para esfriar, né, para ver se tinha questão de localizador, rastreador. Eles deixaram para esfriar na rodoviária. E lá conseguimos também as imagens do momento que deixaram o carro e visualizamos que eles teriam pego. Eles teriam solicitado alguns mototáxis para fazer uma corrida. Deixaram o carro e saíram com o mototáxi. E a gente foi no rastro, né, identificamos os mototáxis, que nos levou até o bairro Deste. Lá no bairro Deste foi aquele trabalho minucioso, mesmo de rastreamento, de levantamento, de trabalho de formiguinha mesmo, casa em casa. Cobrimos na verdade, toda a área do bairro, com o nosso aparato policial, como eu disse anteriormente, não só a Polícia Civil, mas todas as forças de segurança. E conseguimos uma informação do local onde eles estavam homiziados. Inclusive, era a casa da filha do principal suspeito, que é o mentor intelectual, que é o cabeça, que tem uma extensa ficha criminal. E lá o grupamento tático do COTAR fez a intervenção, junto com a Polícia Civil, e nós conseguimos capturar os 3 ainda em situação de flagrante. Posteriormente a isso, localizamos o corpo e agora estamos em diligências para complementar a investigação. Apesar de ter sido capturado primeiramente só a questão do latrocínio, mas existem outros crimes correlatos que eles também vão responder. O senhor está me ouvindo? Existiu uma primeira informação, doutor, que possivelmente eles teriam violentado a jovem, mas isso já foi descartado, essa violência? Olha, como a investigação é inicial, né, a gente está nos primeiros dias de investigação,
é temerário e a gente descartar qualquer possibilidade. Tudo vai ser investigado, mas a priori não há indícios dessa violência sexual. A gente também não descarta que possa ter havido uma tentativa. Por isso que ninguém pode descartar em nenhum momento qualquer possibilidade de qualquer crime que eles tenham cometido. O que eu posso passar para vocês é que todas as condutas serão apuradas e eles vão responder por todos os crimes que cometeram contra essa jovem. Pode ter certeza disso. Doutor, o senhor falou o Francisco Márcio Freire, o Francisco Teodósio Ramos Neto e o Jadson do Nascimento Silva. Então, o mentor seria o Francisco Márcio, é isso? Sim, ele que sempre esteve à frente de toda a situação, à frente, inclusive no primeiro momento foi ele que anunciou o assalto, ele que a todo momento ficava dando pressão psicológica na vítima para que ela não pedisse socorro, e já, enfim, a gente já concluiu aqui uma parte da vida pregressa dele nas nossas investigações, que se trata de um indivíduo extremamente periculoso, a vida ligada ao crime. Já cometeu outro latrocínio, fora esse que está sendo investigado agora. Já teve uma tentativa de homicídio. É um cara que já teve outros roubos majorados, já foi pego por outros roubos. Está sendo investigado por um crime sexual também. Então, assim, é um indivíduo de uma extensa ficha criminal e num desses crimes, estava levantando aqui, ele esfaqueou a vítima por conta de R$4. Doutor, a vítima deu R$4 a ele, mesmo assim ele esfaqueou. Eu já voltar aqui para o assassinato da Natane, mas assim, depois que foram divulgadas essas fotos desses 3 elementos, algumas pessoas de outros cantos do estado do Ceará ou de outros estados chegaram a reconhecer eles como supostamente terem praticado outros tipos de crime? Eles estiveram na região, por exemplo, aqui do Vale do Jaguaribe, o senhor tem essa informação? Eles estiveram em Fortaleza, principalmente o falso pastor esteve em Fortaleza, também atuava em Quixadá, Quixaramubim, a gente tem notícia deles também pro lado de Morada Nova, mas sempre naquela situação de uma suposta vulnerabilidade, né? Como se fosse pedinte, morador de rua, andarilho, que era isso que eles faziam. Ali o crime, de fato, que a gente levantou até agora, foi um crime de oportunidade. Infelizmente, eles viram a vítima muito vulnerável, que não ia oferecer qualquer resistência, ela estava só. Eles até hesitam no primeiro momento e ficam verificando se de fato ela estaria só na situação. Daí então ele inicia os atos executórios, né? Começa mesmo a questão da consumação do crime. Se você é bem perceptível nas imagens essa questão aí que foi uma vítima aleatória. Daí porque as pessoas estão com tanto medo, receio, por conta dessa sensação de impotência que as mulheres têm, né, de não poder estar num lugar sozinho, de se tornar uma pessoa vulnerável, porque ali, de fato, 3 pessoas com aquela capacidade física, aquela moça frágil, delicada, uma pessoa que não tinha maldade, não tinha capacidade nenhuma de reação contra aqueles monstros. Eu tive observando, doutor, na audiência de custódia, eu acho que um dos indiciados disse até que ela tinha chegado a jogar uma pedra nele, e por isso foi que assassinaram, mas isso não tem muita lógica. Eram 3 homens contra uma mulher totalmente indefesa, e que desde o início, né, ali, e ela estava na igreja, nós estivemos lá antes de ontem, pertinho, em frente àquela pousada libanês, se eu não me engano, né? E ela estacionou o carro ali. Dali eles já levaram ela para onde, doutor? Já tem esse rastreamento? Como é que se deu esse rapto dela? Esse trajeto a gente está concluindo. Ao final do relatório, tudo vai ser bem esclarecido e pormenorizado. Não adianta eu adiantar muita coisa agora, porque a gente tem que, de fato, fazer de forma fundamentada e precisa.
Então, assim, adiantar é meio que equivocado agora, nesse momento, falar toda a questão do trajeto, mas isso está sendo investigado. No final dos 10 dias, o relatório final vai ser um relatório robusto que vai definir. E como você falou mesmo, isso não justifica. Não justifica de forma alguma. Isso foi um álibi que ele tentou emplacar, mas não convenceu nem a população, nem a polícia, de forma alguma. A gente vai investigar cada conduta deles, ou seja, uma associação criminosa, a questão de ter escondido o cadáver, Ocultação. enfim, todos os crimes que esses caras brutais, que esses caras cometeram contra essa vítima, eles vão responder. Essas são pessoas que não merecem não estar mais nem um minuto em sociedade. São pessoas que não... Abriu aí, deu um eco aqui. São pessoas que não têm o mínimo, não dão o mínimo valor à vida humana. Aquela moça não oferecia nenhum tipo de resistência, nenhum tipo de... Como é que eu posso falar? Nenhum tipo de... Enfim, de resistência mesmo, para eles fazerem o que eles fizeram com ela. Foi uma coisa brutal, uma crueldade imensa. Nós que fomos ao local do crime, verificamos que, de fato, é assim, algo até sem explicação. Nem eles mesmos vão conseguir explicar aquilo. É a atitude de um parasita social, praticamente. O cara que só tá para prejudicar a sociedade. Quando a gente levantou a vida pregressa dele, aí a gente teve a total convicção disso, que são pessoas que não podem, de forma alguma, estar no convívio social. Doutor, eles estiveram em vários locais aí no município de Quixeramobim, estiveram aí, por sinal, numa pracinha em frente à rodoviária. Eu tive lá conversando com uma pessoa que estava com os filhos lá brincando nesse parquinho, por sinal, ela nos concedeu uma entrevista e ela disse que, ela falou que realmente estranhou, né? Ele estava tentando brincar, isso Francisco Márcio, brincar com crianças, comprou bombons para dar essas crianças. Sabe dizer se ele cometeu algum tipo de crime lá ao redor dessa rodoviária? Alguém já foi à delegacia para prestar alguma queixa? Estamos levantando, mas nada de concreto até agora. Em relação a algum crime com outra pessoa, não tem nada de concreto, mas estamos levantando toda essa situação. De fato, são atitudes muito, muito estranhas que eles tiveram durante todo o fim de semana. Eles estavam lá durante todo o fim de semana. Eu vou pedir para me ausentar agora, que eu vou ter que resolver algumas questões relacionadas ao caso agora. Já estão me ligando aqui. Então, infelizmente, eu agradeço. Vou ter que me ausentar agora, mas é pelo bem maior, que é elucidar todos os pontos dessa investigação. Com certeza, eu agradeço demais a participação do senhor, a disponibilidade e parabenizar o trabalho da Polícia Civil, Militar, a Eucotá, ao Raio e ao Governo do Estado por ter prontamente dado a resposta à sociedade. Muito obrigado, doutor. Ok, estou à disposição. Olha, estamos de volta aqui, a entrevista com o delegado William Lopes. Eu queria agradecer demais, né, a presteza dele. Ele realmente estava em diligência, ele tinha me dito, não sei se vou conseguir entrar, e a gente poderia até marcar ao vivo aqui uma entrevista à tarde em Quixeramobim, mas aí ficaria para nós irmos a Quixeramobim novamente. A gente já foi antes de ontem, né, e nós temos outras coisas a fazer, não daria para ir, né? Mas ele prontamente ligou e a gente sabe que realmente ele está em diligência desde o dia do fato, e as investigações não param. E o delegado tem um prazo de 10 dias para finalizar. Ele tem 10 dias para finalizar essa investigação. Então, os indiciados estão presos. Eu ia até perguntar a eles se eles ainda estão presos em Quixadá, no presídio de Quixadá, ou estão presos já em outro presídio da região metropolitana, seja em Taitinga, seja em Aquiraz, seja em Caucaia, seja em Pacatuba, mas eu vou entrar em contato depois que ele sair dessas diligências para a gente saber. E quando concluir o inquérito, que o delegado fizer o relatório, a gente vai mostrar aqui. Nós temos umas fotos aí